A paz do Senhor, meus irmãos, que satisfação poder estar novamente aqui com os irmãos para juntos estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus. Eu sou o evangelista Leonardo Souza e hoje nós vamos estar aqui em mais uma lição, mais uma aula introdutória, preparatória para a nossa escola bíblica dominical na Assembleia de Deus em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Nós estamos nesse último trimestre de 2023, mediante a nossa revista EBD Betel Dominical, estamos estudando acerca da terceira epístola de João. E nós temos visto justamente sobre os fundamentos, o que norteia um discipulado genuinamente cristão. Nós vimos na lição anterior, na lição de número 10, que tudo que nós venhamos a realizar na obra de Deus tem como objetivo a glorificação do nome do Senhor. E nós vimos também que, mediante a nossa fidelidade, a nossa sinceridade para com Deus, em tudo que nós venhamos fazer, nos humilhando diante da presença de Deus, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor, nós somos por Ele exaltados. Então, todos aqueles que se humilham na presença de Deus, por Deus, são exaltados. E todos aqueles que querem se vangloriar, que querem exaltar a si mesmo, por Ele, são abatidos, são humilhados, para que venham a reconhecer que somente Deus é o Senhor. Somente Ele é o dono de todas as coisas. A obra é dele, a chamada é dele, e tudo que nós venhamos a realizar, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, diante disso, nós entramos justamente no estudo dessa lição de hoje, que é a lição de número 11. E eu vou estar aqui, rapidamente, destacando com os irmãos os pontos principais que nós, na qualidade de professores, devemos estar focando neste domingo com os nossos alunos na nossa escola bíblica dominical. Eu vou aqui compartilhar com os irmãos os slides da nossa lição de hoje, para que nós consigamos, assim, ter um melhor entendimento acerca do nosso estudo. Está aí o título da nossa lição de hoje, que diz que o verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. Na realidade, o tema da nossa lição vem aqui fazer um apontamento, vem chamar a nossa atenção justamente ao nosso testemunho, à nossa vida cristã. O discípulo, ele tem que ter essa preocupação acerca do quê? Do testemunho. Não adianta você falar algo que você não vive. É importante que nós sejamos uma referência de vida cristã para este mundo. Diante disso, nós temos, então, o textuário da nossa lição, que diz o seguinte, que todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Nós temos ainda a nossa verdade aplicada da nossa lição, que diz o seguinte, que o bom testemunho de um verdadeiro discípulo é alcançado ao longo de uma trajetória que segue o exemplo do ministério de Jesus. Jesus é o modelo. E aqui os objetivos da nossa lição, que são expor a importância do testemunho, ensinar como obter uma vida transformada e ressaltar aspectos da prática do bem. A você que está aí de posse da nossa revista EBD Betel Dominical, pode acompanhar a introdução dessa nossa lição, que diz que o termo testemunho, no grego, é marturia, que se refere a alguém que testifica, afirma, confirma um determinado fato.
O testemunho cristão é pessoal e produzido à medida que o crente se relaciona e interage socialmente. Então, nós vamos estar discorrendo justamente acerca desse assunto, acerca da nossa vida cristã, acerca do nosso testemunho, quais são as características, quais devem ser as credenciais que marcam, que identificam um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Diante disso, nós já entramos no tópico de número 1 da nossa lição, que fala exatamente sobre isso. Credenciais do bom testemunho. Eu deixo para a nossa meditação em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 7, que diz: convém também que tenha bom testemunho todos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Meus amados irmãos, então nós vemos aqui justamente uma chamada, uma advertência. Interessante que na terceira epístola de João nós vemos aqui 3 objetivos. Número 1, elogiar e incentivar o ministério de Gaio, ou seja, existe um destaque positivo ao testemunho do presbítero Gaio. Segundo, advertir e condenar o comportamento ditatorial de Diótrefes, ou seja, mostrando aqui um aspecto negativo, uma referência negativa no comportamento de Diótrefes. Terceiro, louvar a Deus pelo exemplo positivo de Demétrio. Então nós aqui, logo de início, chamamos a atenção que as referências positivas de Gaio e de Demétrio e o referencial negativo de Diótrefes. Ou seja, todos oferecem exemplos uns a serem imitados, outros a serem evitados. Então, diante da nossa vida no Evangelho, diante do desenrolar do ministério, da nossa chamada neste mundo, é importante que nós venhamos a atentar acerca de quem vem a ser um referencial positivo, deixando para nós bons exemplos que devem ser seguidos, e outras pessoas que também deixam exemplos daquilo que nós não devemos fazer. É isso que nós vemos aqui. Ou seja, então o que nós vimos acontecer aqui citado nesse relato acerca de Diótrefes, Demétrio, é justamente o que continua acontecendo até os dias atuais. Não é diferente. Ainda nos dias de hoje nós temos, sim, grandes referenciais de homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas sérias, íntegras, compromissadas com a palavra de Deus, compromissadas com a pregação do Evangelho, e outros que não, que são exemplos negativos, com atitudes que devem ser evitadas. Então, é importante nós chamarmos a atenção dos nossos alunos para o seguinte aspecto, que eles não venham se utilizar do erro dos outros, do fracasso dos outros, como ponto de referência, de apoio, para justificar os seus erros. Então, fato é, existem maus exemplos? Existem, mas eles são exemplos daquilo que nós não devemos fazer, daquilo que nós devemos evitar. Não é porque existem pessoas errando, existem pessoas que estão agindo em desconformidade com a palavra de Deus, que nós devamos, então, tomá-los como referência para justificar as nossas falhas. Não, nós devemos manter o nosso foco naquilo que a palavra de Deus diz. Jesus Cristo é o nosso modelo. Ele é o nosso referencial. Então, é justamente a Jesus que nós devemos seguir. Os nossos olhos devem estar fitados em Jesus Cristo o tempo todo. E, obviamente, tomando também como referência positiva os irmãos e irmãs que estão levando a obra de Deus com seriedade, cumprindo com seriedade o ministério confiado por Jesus Cristo. Então, esse é o ponto inicial, é o raciocínio que nós devemos ter ao conduzir essa lição
diante dos nossos alunos. E nós avançamos aqui nesse tópico de número 1, falando justamente acerca da compaixão e do amor, falando sobre mansidão, lembrando que é uma das qualidades, uma das virtudes do fruto do Espírito, e bem dizer e abençoar. Nós não fomos chamados para amaldiçoar, nós somos canais de bênção a vidas, nós fomos chamados para abençoar vidas. Diante disso, nós já entramos aqui no subtópico de número 1.1, que fala justamente sobre compaixão e amor. E aqui uma referência, lá em Lucas 7, que diz o seguinte: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Meus amados irmãos, em diversos textos bíblicos, nós vemos Jesus se compadecendo do sofrimento de outra pessoa. Jesus ali se compadecendo da dor de alguém. Então é importante que nós venhamos a refletir justamente acerca da misericórdia de Deus, a preocupação de Deus com o sofrimento do homem, com a dor do homem. Nós vemos Jesus em várias situações demonstrando essa misericórdia. O que significa misericórdia? É o coração de Deus na miséria humana. E nós, como discípulos de Jesus Cristo, também devemos ser misericordiosos. Nós vemos vários exemplos e vemos lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso de número 7, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo não pode se mostrar de maneira alguma indiferente ao sofrimento alheio. Muito menos se vangloriar, ficar feliz em ver o sofrimento de alguém, em ver que alguém está sofrendo. Ou seja, por mais que nós percebamos e, mediante o conhecimento da palavra de Deus, entendamos que aquela pessoa esteja sofrendo algo, esteja passando por uma situação, por talvez estar em desobediência, em desconformidade com a palavra do Senhor, de maneira nenhuma nós devemos nos sentir alegres com essa situação. Não, nós devemos sim agir de misericórdia. A misericórdia que o Senhor Jesus Cristo deixou como exemplo para cada um de nós. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E amarrando esse raciocínio, nós temos ainda em Mateus 7, versículo 2, que diz: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Se eu ajo de mim sem ter misericórdia com o meu irmão, eu também não alcançarei em Deus misericórdia, porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória do Senhor. Então, todos nós somos totalmente dependentes da graça de Deus sobre as nossas vidas. Não existe mérito em nada que nós venhamos a fazer. E tudo isso é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Se eu estou hoje aqui ministrando, é pela graça de Deus. Se você está aí, nesse exato momento, estudando, se preparando para ministrar uma aula, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, ser discípulo é justamente agir o tempo todo fundamentado na compaixão e no amor. Não é suficiente falar de compaixão e falar de amor. Nós temos que viver em nós a compaixão. Não adianta falar sobre a necessidade de se ter misericórdia. Nós temos de ser misericordiosos. Então, é isso que fala a nossa lição. Ou seja, a característica de um verdadeiro discípulo de Jesus, como testemunho de vida, ele tem que ser um exemplo de compaixão e amor. E é isso que nós vemos aqui. E avançando para o tópico de número 1.2, fala justamente acerca da mansidão. E aí fica para a nossa meditação em Mateus 11, verso 29, que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é o maior referencial que nós temos de mansidão. Jesus fala que ele é manso, devemos aprender dele, que é manso e humilde. E nós, como imitadores de Jesus Cristo, devemos buscar desenvolver em nós mansidão. Interessante nós expormos aos nossos alunos que ser manso não significa ser fraco, ser manso não significa ser omisso. São coisas completamente diferentes. Jesus Cristo é o maior exemplo que nós temos de mansidão. Mas ao ver aqueles mercadores profanando o templo, ele não parou para conversar. Ele agiu com firmeza e escorraçou todos eles de lá com chicote e os expulsou. Ou seja, Jesus é exemplo de mansidão. Mais uma demonstração que ser manso não significa ser fraco, ser manso não significa ser omisso, ser manso é completamente diferente de ser covarde. É importante que nós, na condição de discípulos de Jesus Cristo, nós sejamos firmes nos nossos posicionamentos, nas nossas convicções e na nossa fé em Jesus Cristo, na nossa fundamentação na palavra do Senhor. Agora, ser manso é ouvir primeiro e falar depois. Ser manso é ser ávido a ouvir e tardio no falar. É usar de empatia, é se colocar no lugar do seu irmão, é compreender as situações que o levaram a agir talvez daquela maneira. Isso é ser manso. Entretanto, é completamente diferente de sermos omissos. Então é importante nós fundamentarmos a nossa lição nessa linha de raciocínio. A mansidão nos permite observar situações com tranquilidade, tendo mais sobriedade sobre as decisões que nós venhamos a adotar diante das situações que possam surgir. Isso é ser manso, segundo a palavra do Senhor. E vale, obviamente, falar que mansidão está lá, né, como um daqueles gomos do fruto do Espírito. Nós devemos desenvolver, como discípulos de Jesus Cristo, nós devemos ser mansos. Não existe como eu ser um discípulo de Jesus Cristo, né, tendo pressa para falar, tendo pressa para agir e pensar depois. Não, vamos refletir bem e buscar direcionamento do Senhor em todas as ações, em tudo que nós venhamos a fazer, para que tudo transcorra segundo a direção do Espírito Santo de Deus. E aí nós avançamos para o subtópico de número 1.3, que fala sobre bem dizer e abençoar. E eu deixo aqui para a nossa meditação este versículo que diz: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Raciocinemos da seguinte maneira: cada um oferece aquilo que tem. Se alguém nos oferece calúnia, se alguém nos oferece injúria, é porque é aquilo que ele tem a oferecer. E o que você tem a oferecer? O que nós temos a oferecer? Nós temos bênçãos, nós temos paz, nós temos o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada um dá o que tem. Se eu sou discípulo de Jesus Cristo, estou cheio do Espírito Santo de Deus, estou cheio do amor de Deus, a paz de Cristo habita em mim, estou cheio da unção do Espírito Santo de Deus, é isso que eu tenho a compartilhar. Então nós, de maneira alguma, devemos retribuir o mal com o mal, porque se aquela pessoa fez o mal a nós, é porque aquilo que ele tinha a oferecer. Mas o que nós, como discípulos, verdadeiros discípulos, temos a oferecer? Nós temos bênçãos. Então, que nós sejamos, como discípulos de Jesus Cristo,
verdadeiro canal de bênção, que nós venhamos a ministrar bênção, vitória, paz, saúde sobre a vida de todos aqueles que venham a se relacionar conosco, seja na faculdade, no nosso serviço, lá no nosso trabalho, dentro da casa do Senhor, entre irmãos, em tudo que nós venhamos a fazer, em todas as situações, que nós venhamos a ser um referencial de pessoas abençoadoras, que nós sejamos abençoadores, que as pessoas lembrem-se de nós na hora de pedir uma oração, na hora de pedir uma palavra de apoio, de aconselhamento, de consolo, que nós venhamos a ser referência, para que nós venhamos ser canal de bênção por onde quer que nós venhamos a estar. Então, diante disso, nós conseguimos já concluir e aprendemos no tópico de número 1, que um verdadeiro discípulo precisa apresentar um bom testemunho com suas atitudes relativas às pessoas, por meio de um coração amoroso, caráter manso e palavras abençoadoras, seguindo o exemplo, o maior exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Diante disso, meus irmãos, nós avançamos para o tópico de número 2 da nossa lição, que fala justamente sobre ter uma vida transformada. Eu deixo para a nossa meditação em Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz o seguinte: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conforme nós já estudamos em lições anteriores, nós vimos o seguinte: a máxima do Evangelho é transformação de vidas. E nós vemos que Jesus Cristo, desde o início do seu ministério, ele já inicia o seu ministério no seu primeiro milagre, transformando a água e vinho. Nós já até falamos isso aqui em lições anteriores. Ou seja, o primeiro milagre realizado por Jesus Cristo foi numa festa de casamento, evidenciando ali a preocupação do Senhor com a família. Família foi instituída por Deus. Foi Deus quem estabeleceu a família. Foi Deus quem instituiu a família. Então nós vemos ali, numa festa de casamento, acabou o vinho. Vinho que dentro da cultura judaica, símbolo de alegria, felicidade. Ou seja, o vinho acabou. E isso, dentro daquela cultura, seria algo terrível, seria algo que ficaria marcado naquela família que estava ali se iniciando. Diante disso, o que nós vemos ali? Nós vemos justamente a preocupação de Jesus quanto a isso, não permitindo que aquela família passasse por aquele vexame, passasse por aquela vergonha. Isso mostra o quê? Que Deus se preocupa em tudo conosco. Até naquilo que para muitos possa ser algo supérfluo, mas Deus se importa. Deus se preocupa com você. Deus cuida de você. Deus cuida da tua família. Deus cuida do teu casamento. Deus cuida de todas as coisas. Então, é importante nós frisarmos isso quando nós falarmos sobre ter uma vida transformada. E ali você conhece que aquelas talhas de pedra que não seriam utilizadas, não eram utilizadas naquela ocasião, Jesus manda que a trouxessem e colocassem água naquelas talhas. Mas não simplesmente pusessem uma quantidade de água, mas enchessem aquelas talhas. Interessante que são 6 talhas, dentro da numerologia bíblica, tipificando o limite da condição humana, ou seja, até onde vai o esforço humano. O número 6. As talhas eram feitas de quê? Pedra. Pedra que vem de onde? Vem da rocha. Ou seja, fragmentos de rocha. Lembrando lá quando Jesus fala para justamente Pedro, porque tu és Pedro, ou seja, tu és pedrinha. Fragmento de rocha. E sobre esta pedra,
Jesus falando de si mesmo, grande rochedo, pedra de esquina, pedra angular, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, aquele primeiro milagre de Jesus Cristo ali, ele já começa fazendo um apontamento para aquilo que ele vai fazer no futuro. 6 talhas, o limite do esforço humano, representando ali, ou seja, lascas de rocha. Nós, a igreja do Senhor, cheias de água, água que tipifica a palavra de Deus, água, símbolo do Espírito Santo de Deus. E aí ele fez o quê? A transformação. Transformou a água em vinho. Ou seja, aqueles que estavam cheios da palavra, cheios do Espírito, foram cheios do gozo, da felicidade do Espírito Santo de Deus. Foram transformados pelo Senhor. E aí você vai se remeter a uma visão mais à frente. Lembrando aí de uma visão escatológica. Jesus começou o seu ministério com transformação e vai terminar conosco. Como? Transformando também. Porque naquele grande dia do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os vivos, também seremos arrebatados, seremos transformados nos ares. Quem são esses que serão transformados? Os discípulos, a igreja invisível, que é ela que vai subir, aqueles que estiverem cheios da palavra, cheios do Espírito Santo de Deus, serão transformados e terão e receberão um novo corpo, um corpo incorruptível e glorificado, e estarão vivenciando eternamente o gozo da presença de Deus para todo sempre. Então nós vemos aqui o quê? A máxima do Evangelho é transformação de vidas. É importante que nós tenhamos essa mentalidade e venhamos a conduzir o raciocínio desse segundo tópico da nossa lição, frisando que o Evangelho não dá jeitinho, o Evangelho não esconde pecado, ele nos transforma verdadeiramente. Diante da palavra do Senhor, quando somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo, é como se nunca tivéssemos pecado. Somos feitos nova criatura na presença de Deus. E aí nós entramos discorrendo esse segundo tópico da nossa lição, que fala justamente sobre ter uma vida transformada. E ele enfatiza, número 1, pelo poder do Evangelho. Número 2, pelo testemunho cristão. E terceiro, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então nós entramos aqui no subtópico 2.1, pelo poder do Evangelho. E eu deixo aqui para a nossa meditação este versículo em Romanos, que diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu e também o grego. Meus amados irmãos, nós temos hoje, nos dias atuais, num conceito totalmente equivocado, nós vemos muitas pessoas querendo referir-se ao Evangelho como se fosse uma religião. Mais uma religião. E isso é um equívoco. É um erro muito grande. Justamente porque, quando nós falamos sobre religião, nós falamos sobre religar. Vem do latim, religare, que significa religar. Ou seja, religião é uma criação humana, é uma tentativa humana de se reconectar a Deus. Isso é religião. Agora, quando nós falamos em evangelho, evangelho não é uma tentativa. Evangelho é providência não do homem, mas de Deus, para resgatar aquilo que se havia perdido. O que significa evangelho? Boas novas, boas notícias. Ou seja, Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para redimir, para resgatar o homem que havia se distanciado, que havia quebrado a aliança com Deus. E por intermédio de Jesus Cristo,
foi feita uma nova aliança por intermédio de Jesus. E nele nós fomos sarados. E nele nós fomos perdoados. Por intermédio de Jesus. Pelo poder de Deus. Ao enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, nós fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Ou seja, então, evangelho nada mais é que a manifestação do amor, a manifestação do poder de Deus para resgatar aquilo que se havia perdido. Então, meus irmãos, quando nós falamos em ter uma vida transformada, o evangelho é um evangelho transformador. Evangelho não é uma ideologia. Nós vivemos na prática do evangelho uma mudança completa de vida, uma mudança íntima do nosso interior, completamente, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, são transformadas pela manifestação do poder de Deus. Como? Poder do Evangelho. Esse Evangelho que salva, o Evangelho que regenera, o Evangelho que vivifica, o Evangelho que restaura, o Evangelho que resgata. É esse o Evangelho que nós fomos chamados para pregar a este mundo. Então, Evangelho não é uma religião. Evangelho é a manifestação do poder de Deus para resgatar, para transformar vidas e nos levar para o céu. Então é importante nós fomentarmos esse raciocínio, porque quando hoje a estratégia do mundo é simplesmente banalizar o Evangelho, tratando como mais uma religião. Não, o Evangelho não nasceu no coração do homem, não. O Evangelho nasceu no coração de Deus, quando enviou o seu único Filho para resgate da humanidade. Eis aí a boa notícia, a salvação para a tua vida. Glória a Deus. E aí nós entramos para o subtópico 2.2, que fala ter uma vida transformada pelo testemunho cristão. E eu deixo para a nossa meditação aqui em 1 Coríntios 11, verso 1, que diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Interessante que um verdadeiro discípulo compreende que ele é a Bíblia que o mundo lê. Nós vimos aqui, ao longo do nosso estudo, das nossas lições, que todos nós somos discipulados por alguém e também somos discipuladores. Essa é a verdade que nós vivemos. Todos nós temos aqueles irmãos e irmãs que nós vemos como um referencial para as nossas vidas. E é importante nós compreendermos também que existem pessoas que veem em nós uma referência. Então, sendo assim, nós temos que ter o quê? Viver uma vida íntegra, sendo um testemunho vivo da transformação que o Evangelho promove. Como é que eu posso falar que o Evangelho é um Evangelho transformador se eu não consigo demonstrar para o mundo essa transformação na minha vida? Então, nós devemos ser transformados pelo testemunho de uma vida fundamentada na palavra do Senhor. Então, nós, sim, devemos pregar a transformação do Evangelho e devemos viver em nós essa transformação, tendo a nossa vida como um referencial de transformação, como um testemunho vivo para outras pessoas, para que outros possam ver em nós a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, é justamente sobre isso que fala. Vale ainda referenciar aqui em 2 Reis 4, versículo 9, que fala justamente sobre uma mulher que cita acerca de Eliseu. Ali vai um santo homem de Deus. Ela dá testemunho, ou seja, a maneira de agir de Eliseu
é notada por aquela mulher como uma referência de um santo homem de Deus. Interessante que quando nós falarmos acerca de santidade, sobre santificação, é importante compreendermos que existem 3 tipos de santificação. Santificação posicional, relativa e absoluta. Posicional, quando eu me posiciono, eu escolho viver segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Eu escolho fazer o certo. Eu me posiciono corretamente. Relativa. Por que relativa? Porque ninguém consegue, nenhum homem consegue ver o que vai dentro do nosso coração. Você não consegue ver o que passa dentro da minha mente. Então ela é relativa. Por quê? Qualquer irmão ou irmã que me vejam, talvez, na rua, vão falar, olha, ali vai um santo homem de Deus. Vive uma vida íntegra, tem o seu serviço, trabalha na igreja, tem a sua esposa, cuida da sua família. Entretanto, não vê o que se passa na minha mente. Por isso que é uma santificação relativa. Por quê? Porque eu possuo falhas. Eu não sou perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. A nossa natureza é pecaminosa. Então, o único que esteve nesse mundo e não pecou, não havia falha, não havia mácula nele, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, sim, foi o único que neste mundo, na condição humana, atingiu a santificação absoluta. Mas a boa notícia é que por intermédio de Jesus Cristo, nós somos santificados. Eis aí a transformação que nós vivenciamos por intermédio de um testemunho verdadeiro. Quando nós falamos em santidade, nós falamos, quando a gente fala em ter uma referência de santidade, é importante observarmos que nós falamos em uma avaliação horizontal. A mulher, aqui no exemplo, deu testemunho de Eliseu, vendo nele um santo homem de Deus. Mas quando nós falamos em santidade absoluta, quando nós falamos em fidelidade, somente quem está acima pode atestar a nossa fidelidade para com o Senhor. Ou seja, é fácil eu olhar para o irmão e ver ali um santo homem de Deus, mas somente pode atestar a nossa fidelidade o Senhor, que está acima de nós. Então, falando sobre santidade e fidelidade. Santidade é algo que nós conseguimos avaliar horizontalmente. Aqui falando sobre santidade posicional e relativa. E verticalmente, fidelidade. Somente Deus contempla e sabe quem são os verdadeiramente fiéis. Então, é importante nós termos isso aqui. Irmão Leonardo, qual a referência, então, para atestar isso que o senhor falou sobre fidelidade? Está lá em Apocalipse, capítulo 2, verso de número 13, onde o próprio Deus atesta acerca de Antípas, minha fiel testemunha. Ou seja, Deus fala acerca da fidelidade de Antípas. Ou seja, Deus acima, ele vê, ele contempla o que vai no nosso íntimo, ele vê o que está no nosso coração. E é lindo saber que os fiéis dessa terra vão subir no arrebatamento da igreja. E isso, só quem sabe é aquele que está lá em cima. Então, é importante nós termos essa visão. Aqui eu falando sobre o nosso testemunho como servo de Deus, como os discípulos verdadeiramente de Jesus Cristo. Então, a nossa vida deve ser um testemunho, deve ser um referencial do evangelho que nós pregamos e vivemos. Daquele evangelho que nós falamos que muda o homem, transforma o homem, nós temos que ser um exemplo dessa transformação que nós falamos, que nós ministramos. Amém? Vamos então para o subtópico seguinte, que fala que nós devemos ter uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Está lá a referência em Atos 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins
da terra. Então nós vemos aqui a transformação pelo poder do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus Cristo nos convoca a sermos suas testemunhas por intermédio da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, dentro do estudo da nossa lição, nós vemos aí que as atitudes de Diótrefes não eram condizentes com a atitude de um verdadeiro servo de Deus. Então, nós vemos ali um diferencial entre a atitude de Diótrefes e Demétrio, Gaio, ou seja, ele agia de uma forma completamente diferente. Então, dentro desse subtópico aqui, fazendo essa analogia, nós claramente, irmãos, conseguimos aqui destacar acerca da igreja visível e da igreja invisível. Ou seja, Diótrefes também estava lá na igreja, mas não tinha a sua vida verdadeiramente transformada pelo Senhor. Ele não tinha um testemunho de um verdadeiro servo de Deus. Ou seja, quando nós falamos aqui acerca de referência, acerca de dar testemunho de santidade, fidelidade, ele não tinha essa demonstração na sua vida. Ou seja, não era a demonstração de um discípulo fiel do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o verdadeiro discípulo tem a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós vemos ainda, irmãos, que os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, eles são aqueles que verdadeiramente se arrependeram, verdadeiramente se converteram, ou seja, mudaram as suas atitudes e permitiram-se ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que foram transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Veja o exemplo de Saulo, que indo lá para Damasco para perseguir cristãos, teve um encontro com Jesus Cristo. E o perseguidor cai cego no chão e chama Jesus de quê? Senhor. O que queres, Senhor? Ora, o perseguidor chamando o perseguido de Senhor. O que é isso? A manifestação da autoridade de Deus. Onde ele chega, a autoridade é dele. Ali, Saulo, na mesma hora, reconheceu a autoridade de Jesus Cristo. E você conhece a história. Ele se arrependeu, se converteu, se tornou Paulo e é um dos maiores referenciais de evangelistas que nós temos no Novo Testamento. Então, isso é o quê? Isso mostra a transformação. Mas isso só aconteceu porque ele abriu o seu coração, verdadeiramente se arrependeu, se converteu, ou seja, mudou as suas atitudes, mudou a sua maneira de pensar, mudou a sua maneira de agir, justamente porque se permitiu ser transformado pelo Espírito Santo do Senhor. Então nós vemos aqui a irrefutável autoridade de Jesus Cristo, o irrefutável poder de Jesus para transformar o homem mediante a manifestação do seu poder. É o que nós vemos aqui. Ou seja, falando sobre o quê? Transformação pelo Espírito Santo. Diante, irmãos, dessa visão, é importante nós enfatizarmos isso, a importância do arrependimento e da mudança de atitudes. Quem se arrepende e continua nas mesmas vivências, praticando as mesmas coisas, isso não é arrependimento, isso é remorso. O arrependimento significa mudança de direção. Então, se arrepender é o quê? É entender que estava no caminho errado e resolve entrar no verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. O verdadeiro e único caminho que conduz o homem à salvação, à vida eterna. Amém? Diante disso, nós conseguimos concluir o nosso raciocínio nesse segundo tópico, onde nós aprendemos que uma vida transformada deve passar pelo evangelho transformador, para assim exibir o verdadeiro e bom testemunho de um verdadeiro servo de Jesus Cristo. E aí nós entramos no último tópico da nossa lição,
onde nós concluímos dizendo que nós devemos seguir vivendo para fazer o bem. E a gente fica aí com uma referência em Atos dos Apóstolos, que diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim como Jesus esteve aqui, andou nesse mundo e fez o bem, assim nós, como os discípulos de Jesus Cristo, fomos ungidos pelo Senhor, fomos levantados por Ele, fomos cheios do Espírito Santo de Deus para levar a pregação do Evangelho, levando a mensagem de cura, de salvação, de libertação, fazendo o bem por onde quer que nós venhamos a estar. Diante disso aí, nós vamos concluir esse último tópico da nossa lição falando o seguinte: a importância que nós vemos a nos apartar do mal. Segundo, buscar a paz e amar a justiça. Bom, apartar-se do mal fica para a nossa meditação em Salmos, que diz: aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Interessante que a nossa revista, irmãos, ela vem com uma fundamentação muito relevante sobre esse termo fazer o bem. Interessante que no original grego significa agir corretamente. E o que é agir corretamente? É agir de acordo com o que está estabelecido na palavra de Deus. Então, agir de forma reta é agir fundamentado na palavra de Deus. E importante que fala justamente sobre apartar-se do mal. O que é isso? Renúncia. Renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus. Renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Dizer não a tudo aquilo que não seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é apartar-se do mal. Ou seja, fugir de tudo aquilo que possa nos afastar de Deus. Então, viver para fazer o bem é ter uma vida íntegra, compartilhando o amor de Deus, a compaixão de Deus que nós sentimos e vivenciamos na nossa vida, agindo de forma coerente com o que está estabelecido na palavra de Deus e dizendo não, renunciando, nos afastando de tudo aquilo que possa vir a minar o nosso relacionamento sincero diante de Deus. É exatamente isso que nós vemos falando aqui na nossa lição. E nós avançamos para o tópico seguinte, que fala sobre o quê? Buscar a paz. Fica aqui esse versículo para a nossa meditação lá em Hebreus, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Interessante que quando nós falamos, irmãos, sobre buscar a paz, é importante compreendermos que quando o homem caiu, quando o homem fracassou lá no Éden, esse mundo se transformou num mundo de conflitos. São conflitos para todos os lados. Conflitos internos, conflitos entre pessoas, entre irmãos, entre famílias, dentro de famílias, entre nações. É o mundo em que nós vivemos. Mas como discípulos de Jesus Cristo, nós não devemos semear a divisão. Nós devemos semear o quê? A paz. Porque nós somos imitadores de Jesus Cristo. E Ele é o príncipe da paz. A paz dele reina em nós. Não importa o quanto o mundo esteja em conflito, nós vivemos em paz. Nós temos a paz que excede todo entendimento. Em meio a tantas guerras, o povo de Deus, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, vivem a paz de Jesus Cristo. Eu tenho paz na minha vida. Você tem paz
na sua vida. Nesse exato momento, quantas pessoas não conseguem colocar a sua cabeça no seu travesseiro e ter um sono tranquilo, um sono reparador? Mas nós temos, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós vivemos fundamentados na palavra de Deus e nós vivemos a paz. Nós buscamos essa paz constantemente pela nossa vida. Vivemos em constante processo de santificação. O que é isso? Todos os dias nós nos arrependemos e vemos a necessidade de melhorarmos na presença do Senhor. E essa paz que nós recebemos é a paz que nós devemos compartilhar com os nossos irmãos. E é importante, quando nós falamos sobre ter paz na vida, é importante frisar que não existe paz onde há injustiça. Se tem injustiça, não tem como haver uma verdadeira paz. E é justamente por isso que o verdadeiro discípulo deve amar a justiça. Então, observem que está tudo muito bem amarrado. A Bíblia é linda, irmãos, é perfeita. Ou seja, não há como você ser meio discípulo, ou você serve a Deus e vive a prática desse evangelho tão maravilhoso e desfruta dessa transformação tão íntima, tão completa em todas as áreas, ou você está fora do evangelho. Você não está vivendo segundo o que está fundamentado na palavra do Senhor. E nesse último tópico da nossa lição, fala justamente sobre isso, sobre amar a justiça. Fica para a nossa meditação aqui esse versículo lá em Mateus, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem verdadeiramente ama a justiça deve praticar a justiça. No mundo de tantas injustiças, nós não devemos nos conformar com a injustiça. Nem, de maneira alguma, devemos ser omissos ao presenciarmos injustiça. Nós fomos chamados, sim, para nos posicionarmos e termos, sim, sede de justiça. Então, irmãos, essa situação de ver algo errado acontecendo, estar presenciando situações de injustiça e tentar virar o rosto, passar adiante, fingir que não viu e dizer: eu prefiro manter a minha paz. Irmãos, não há paz onde há injustiça. Então, o discípulo de Jesus Cristo ama a justiça e pratica a justiça o tempo todo. E agindo assim, ele demonstra um caráter íntegro de quem verdadeiramente foi transformado, é transformado pelo Espírito Santo de Deus e demonstra ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E assim nós concluímos esse último tópico, e aprendemos que fazer o bem deve ser prática na vida de um verdadeiro discípulo, que para isso precisa se apartar do mal, buscar a paz e amar a justiça. Esse tipo de comportamento molda o caráter de alguém que se preocupa em cumprir bem seu chamado e exibir um bom testemunho que honra, sobretudo, aquele que o chamou, Jesus Cristo. Amém, irmãos? E aqui nós conseguimos rapidamente transcorrer e cumprir os objetivos dessa nossa lição, que foram expor a importância do testemunho, ensinar como obter uma vida transformada e ressaltar aspectos da prática do bem. Meus amados irmãos, diante disso, nós concluímos perfeitamente toda a nossa lição e entendemos que o verdadeiro discípulo é construído por comportamentos que mostram compromisso, respeito, amor e bom testemunho. Quando eu falo testemunho aqui, dentro da igreja e fora da igreja, dentro da sua família e fora da sua família. Em todas as áreas, nós temos que dar testemunho de um verdadeiro cristão. E aqui, nessa conclusão, cita ainda acerca lá do presbítero Gaio e de Demétrio, ao longo de suas
trajetórias que tiveram seus ministérios dignos de serem reconhecidos, não só pela igreja, aí, mas por seu líder, construindo um bom testemunho. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que os irmãos consigam extrair aqui dessa nossa aula introdutória, onde nós aqui destacamos pontos principais que devem ser abordados no estudo dessa lição tão maravilhosa e que o Senhor possa continuar abençoando grandemente as suas vidas. Amém? E aqui fica a informação da nossa próxima lição, que os irmãos certamente estarão estudando e que possam também ser abençoados e abençoadores ao ministrar essa lição. Amém? Aqui, irmãos, eu fiz questão também de passar aos irmãos esse canal no WhatsApp, onde nós vamos estar constantemente contribuindo para auxílio dos irmãos aí, com mensagens, estudos, seminários, materiais, dicas de livros aos irmãos que tiverem interesse em aprofundar mais o seu estudo na palavra do Senhor. Amém? E aqui o nosso e-mail, caso os irmãos tenham interesse em perguntar algo, qualquer tipo de informação, fico à disposição, à inteira disposição dos irmãos. Ninguém aqui é dono da verdade. Nós estamos aqui juntos, estudando e aprendendo mais acerca da palavra do Senhor. E como de costume, o nosso desejo é que nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que o Senhor Jesus possa aprofundar ainda mais tudo isso que nós estudamos aqui e que o Espírito Santo de Deus venha revelar na profundidade ainda muito mais do que nós conversamos aqui sobre essa lição. Deus abençoe a sua vida e fiquem com Deus.